Ora viva, caro estudante, seja bem-vindo a mais uma aula de operações turísticas. Hoje vamos concluir com o tema 3, falando de organismos oficiais. Mais concretamente, vamos caracterizar os organismos oficiais, vamos tipificar os organismos oficiais, caracterizando também os canais especializados e, por fim, tipificar ou olhando para as funções dos canais especializados. O caro estudante deve certamente lembrar-se desta figura que nós vimos quando falamos da distribuição turística, mais concretamente da cadeia de distribuição turística, onde vimos os produtores, vimos os intermediários, que são os grossistas e retalhistas, mas também vimos os consumidores e vimos a distribuição direta e a distribuição indireta. Atenção aí para o meio, onde vem os retalhistas, está claro que trata-se de agências de viagens, organizações oficiais e canais especializados. E por essa via, tendo falado já de operadores turísticos e já tendo também falado das agências de viagens, grossistas e retalhistas, vamos falar de organismos oficiais e vamos falar também de canais especializados. Organismos oficiais. Os organismos oficiais ou entidades privadas sem fins lucrativos desempenham um papel importante na coordenação e promoção dos destinos e dos produtos turísticos. Temos os organismos oficiais do Estado, que são divididos em função da divisão administrativa que determinado território tem, que determinado país tem, que podem ser nacionais, podem ser estaduais, podem ser regionais ou municipais, podem ser distritais e também podem ser do nível ainda mais local. E por outro lugar, temos as associações e organizações privadas, criadas com o objetivo de promover o destino e o produto turístico de nível local. Estes organismos, sem o fim de vender o produto turístico, têm a responsabilidade de apresentar e divulgar o produto turístico aos grossistas, mais concretamente operadores turísticos e agências grossistas, mas também para as agências retalhistas e aos turistas. Também prestam informação tanto aos operadores e às agências sobre as tendências de mercado, o que permite adaptar o produto turístico que seja mais comercializável, que seja de maior agrado para os potenciais consumidores, o que significa que estes organismos oficiais também produzem informações em jeito de relatórios, em jeito de brochuras, em jeito de folhetos e por aí em diante, para permitir que o produto turístico de um determinado território de sua atuação seja conhecido no mercado e possa ser incluso nos pacotes turísticos ou na distribuição feita pelos intermediários. Quais são as atribuições dos organismos oficiais? As atribuições dos organismos oficiais incluem, em primeiro lugar, campanhas promocionais. Portanto, eles promovem campanhas promocionais para divulgar cada vez mais o produto turístico de um determinado território, promovendo esse destino. Em segundo lugar, a produção e divulgação da literatura promocional. Portanto, eles produzem brochuras, produzem folhetos, produzem cartazes, produzem diferentes materiais promocionais, e agora que estamos na era digital e com maior influência de Covid, eles também produzem informação em formato digital e colocam à disposição dos usuários de suas páginas ou dos seus canais digitais. Em terceiro lugar, fazem a facilitação de reservas, considerando que estão interessados em vender o produto turístico de um determinado destino de sua atuação, também vão criar essas facilitações, estabelecendo ou colocando informação disponível sobre a possibilidade de se fazer reservas em determinados provedores de serviços
disponíveis nos destinos de sua atuação. Por outro lado, em quarto lugar, providenciam informações úteis para melhor comunicação entre o produtor e o consumidor. Portanto, colocam no mercado, através das suas plataformas e da sua literatura, à disposição do cliente, contactos, números de contato, meios de contato, como é o caso dos e-mails, dos websites, dos diferentes provedores de serviços num determinado destino turístico, para que seja do conhecimento do consumidor que tenha interesse em visitar esse destino, ou também à disposição dos grossistas que possam integrar determinados provedores locais em pacotes turísticos. Em quinto lugar, fazem a intermediação sem cobrar diretamente. Portanto, é trabalho deles fazer essa intermediação, contrariamente ao que fazem os grossistas e os retalhistas, como as agências de viagem, que cobram comissões pela intermediação do lado dos provedores. Estes organismos oficiais fazem uma intermediação sem cobrar diretamente. Eles cobram indiretamente, considerando que eles estão a trabalhar, por exemplo, a serviço do Estado, e o Estado, porque colhe rendimentos e benefícios pelo trabalho que esses organismos oficiais fazem, não é? Os organismos oficiais promovem destinos, atraem turistas para esse destino, esses turistas pagam as taxas, pagam os impostos, pagam tudo o que é necessário para poderem se fazer presente no destino turístico. Os provedores também, assim como intermediários, fazem o pagamento das suas obrigações fiscais no território, estão a contribuir para o aumento da receita do Estado num determinado território. E por essa via estão a fazer um trabalho que interessa ao Estado. Então o Estado faz pagamento indireto, financiando as atividades desses organismos oficiais, mas sem permitir que esses organismos oficiais possam cobrar diretamente ao cliente. A localização estratégica destes organismos em locais de passagem de turistas, em locais estratégicos, é mesmo para facilitar a intermediação. Por essa via, eles conseguem alcançar maior número de usuários, maior número de potenciais clientes, neste caso turistas, mas também conseguem alcançar maior número de intermediários que estão interessados em ter informação para as suas atividades. Existem vários exemplos a nível internacional de organismos oficiais. Vamos a seguir ver 3 exemplos fundamentais de organismos oficiais que atuam no mercado internacional. O primeiro organismo oficial é a Organização Mundial do Turismo. A Organização Mundial do Turismo é uma das maiores organizações mundiais, e esta é a maior organização mundial virado para o turismo em especial, que tem este website disponível para os diferentes usuários que precisam de utilizar a informação disponível nesta plataforma. E como podemos ver aqui neste website, eles têm diferentes usuários a nível mundial, na África, nas Américas, na Ásia Pacífico, na Europa, no Médio Oriente, e também disponibilizam uma série de recursos e serviços para os beneficiários, para os diferentes utentes da web e para o mundo em geral. Que tipo de informações eles partilham? Partilham muita informação resultante de estudos que são realizados, mas também partilham informação estatística sobre os diferentes movimentos turísticos que acontecem a nível global. Também partilham informação sobre os eventos que estão a acontecer ou que estão para acontecer nos próximos dias. Partilham relatórios de trabalhos realizados, etc, etc. Portanto, partilham diferentes tipos de informação sobre o turismo, que são informações de interesse
para os produtores, para os intermediários, mas também para o consumidor final. A segunda organização mundial, o organismo mundial que é disponível no mercado internacional e mundial, é mesmo o Conselho Mundial de Viagens e Turismo. Em inglês é o World Travel and Tourism Council. Este organismo é um organismo muito importante para a produção de relatórios sobre viagens e turismo. Existe um conjunto de países que fazem parte deste conselho, e nesses países são levados a cabo de 2 em 2 anos estudos para avaliar o nível do ambiente de negócio para o turismo nesses países, e depois essa informação é partilhada com os diferentes usuários para que possa beneficiar o desenvolvimento do turismo a nível global. O terceiro organismo oficial é a Associação Internacional de Transportadores Aéreos. Esta não é uma organização virada para o turismo, mas é uma organização que trabalha para o benefício do turismo em última instância, considerando que a maior parte das viagens que acontecem de avião a nível internacional são de pessoas que estão a fazer turismo. Daí que a Associação Internacional de Transportadores Aéreos, IATA, está interessada e faz o trabalho de promover viagens e turismo. O quarto intermediário que vamos passar a abordar são os chamados canais especializados. Os intermediários especializados abarcam uma variedade de organismos privados com fins lucrativos que orientam a sua atividade para segmentos específicos ou produtos específicos no mercado. Estamos a falar de intermediários especializados para a organização ou para promover eventos ou determinados tipos de turismo, o turismo de seminários, o turismo de conferência, o turismo de workshops, o turismo de jogos. Portanto, sobretudo, promovem turismo de eventos, mas também há outros canais especializados que trabalham com o turismo cultural, com o turismo de eventos culturais, com o turismo de aventura e diferentes tipos de turismo que podem ser uma opção de um determinado intermediário trabalhar especificamente com um ramo específico do turismo. Temos diferentes tipos de canais especializados. Em primeiro lugar, temos organizações de viagens de incentivo. Estes organismos de viagens de incentivo planeiam e promovem viagens baseadas na escolha de destinos atraentes e procurados no mercado e que oferecem preços aceitáveis. Em segundo lugar, temos os canais especializados chamados junkets. Os junkets organizam viagens para jogadores que viajam para provas em casinos, cobrando suas comissões. Portanto, aqui os junkets são um autêntico intermediário, uma autêntica agência de viagens que faz o seu trabalho com benefícios concretos, cobrando comissões aos provedores de serviços que eles fazem a promoção. Em terceiro lugar, temos os representantes de hotéis, organizações de pequena dimensão que representam e vendem quartos e serviços hoteleiros de hotéis localizados em outros destinos. Portanto, podemos ter, por exemplo, em Inhambane, um representante de hotéis que estão distribuídos pelo país, tanto em Maputo, na Beira, em Nampula, em Tete, em diferentes cantos do país. Através de acordos concretos estabelecidos entre este representante e os hotéis em causa, este vai fazer a organização de viagens, vai vender também
neste caso concreto, vai vender os serviços dos intermediários hoteleiros, cobrando a sua comissão nesse processo. Em quarto lugar, temos a distribuição automática. Aqui não se trata de organizações como tal, mas trata-se de indivíduos que criam plataformas para distribuição automática. Esta distribuição automática usa os avanços tecnológicos como linhas de telefone, e-mails, fax, Facebooks, Instagrams e tantas outras plataformas disponíveis no mercado para fazer a distribuição automática, alcançando diferentes tipos de turistas que estão interessados em viajar pelo mundo fora. Portanto, os canais especializados em algum momento confundem-se com intermediários, mais concretamente com os operadores turísticos e também com as agências de viagens. Deste modo, o esquema que nós vimos no início, quando iniciamos este capítulo 3, não é? Ganha mais sentido e melhor explicação depois de vermos os canais especializados. Portanto, neste esquema conseguimos ver que os canais especializados ou os organismos especializados são normalmente grossistas, estamos a falar de agências de viagens e operadores turísticos que estão virados para determinados mercados de turismo e para determinados tipos de turismo também, mas também, por outro lado, são agências de viagens retalhistas que estão virados para determinado tipo de turismo e atendem a determinado tipo de turistas que viajam pelo mundo fora em busca da satisfação das suas necessidades. Desta forma, terminamos o capítulo 3 e, em caso de dúvidas e ou contribuições, podemos usar os contactos habituais, não é? Para permitir a comunicação, para colocar essas contribuições. E muito obrigado. Até a próxima